E aí, pessoal do Brasil? Nesse vídeo eu vou dar a minha experiência sobre o meu primeiro iPhone e comparar um pouco com o que eu senti sobre o Android comparado com o iOS e iPhone. E primeiro e último, provavelmente, não sei. Creio que sim, tá? Então eu já resumo aqui. Eu achei que o iPhone não tem muitas vantagens comparado com o Android. Na verdade, talvez eu diria que ele é até um pouco pior, tirando alguns pontos específicos. E é muito mais caro, né? Então é mais caro e é pior. Não tô dando hate, tá? Por exemplo, eu tenho um MacBook, que é o que eu tô usando para gravar aí, e eu gosto. Eu acho que o Mac é melhor do que o Windows. E eu diria que realmente a comparação Mac versus Windows sendo muito mais caro pode valer a pena, porque é melhor mesmo. Mas aqui no iPhone não foi a experiência que eu tive, tá? Por quê? Então, coisas gerais do celular. O celular hoje em dia é bom, né? Todo celular é bom. Até os celulares chineses, quando eles fazem celulares bons, são muito bons. Você consegue fazer tudo que é básico bem. Então, são coisas específicas que vão determinar assim, as diferenças entre os celulares, porque tudo já é bom, né? Até celulares intermediários conseguem ser muito bons atualmente. Então, o que eu vejo assim de diferença aqui? Aqui eu acho o sistema um pouquinho mais bonito, tá? Eu acho um pouco mais elegante as animações e tal. O iOS tem essa vantagem de que ele atualiza por mais tempo, né? Então, esse celular, o iPhone 13 mini, eu tô seguro de que ele vai ficar atualizando por muito tempo. Ó, a gente tem que comparar iPhone com top de linha Android, tá? Não é para comparar com Android qualquer, tipo Samsung A51. Tem que comparar com S23, sei lá. Os tops de linha Android, né? Os top de linha Android, eles também atualizam por um bom tempo, né? Porque eles são top de linha. Mas realmente o iPhone atualiza mais ainda, né? Mais tempo ainda. A performance dele, eu tenho ele há acho que 2 anos já. E a performance está como novo. Mas isso não é muito notável, porque celulares Android top de linha, depois de 2 anos, se você usar ele direito, né, se você não ficar enchendo a memória dele, também são como novos depois de 2 anos a performance, tá? Então aqui isso não está sendo uma questão para mim, a performance. Como eu falei, né, celular hoje em dia está muito bom. Quais são as vantagens, assim, as diferenças que eu noto? E algumas coisas nem são diferenças tão grandes assim. Coisa bem negativa aqui, esse é o ponto principal. O teclado, tá? Então, eu digito, talvez isso não seja a todo mundo, mas eu digito com uma mão só. Eu uso o swipe, o famoso swipe. Eu não gosto de ficar assim no celular. Minha mão é muito grande, eu fico desengonçado. Nesse caso, a performance do teclado, né, quão bom ele vai ser, depende muito do algoritmo que eles colocam, né, de prever qual é a palavra que você digitou, dado o input que você fez. E o teclado do iPhone é consideravelmente pior do que o da Google. É bem notável mesmo que você comete muito mais erro com ele, tá? Aqui, talvez seja uma questão. Isso eu não posso dizer porque eu não tenho iPhone grande para comparar. Mas pode ser uma questão de que o celular é menor, né? Então o meu input fica prejudicado pelo tamanho da tela. Mas eu acho que não é isso, porque a diferença de performance é tão grande que eu não acredito que seja o caso, tá? Mas é plausível. Você vai confiar no meu julgamento? Não sei. Então por que eu não uso o Gboard, né? O teclado da própria Google aqui? Então eu uso. É isso que eu faço. Só que mesmo o teclado da Google aqui é consideravelmente pior do que o do Android. E eu não tenho dúvidas de que é pior, pelo menos no meu uso aqui nesse celular, porque é tão ruim que não tem como eu estar fazendo um julgamento errado de se é pior ou não, sabe? É muito claramente pior, isso que eu quero dizer. E eu cometo muito erro e o teclado é uma coisa que você usa toda hora, né? Então qualquer decréscimo na experiência do teclado vai ser notável, né? Porque é uma coisa que você usa todo dia, é um dos inputs principais que você tem no celular, tá? Então, só isso aqui é o que meio que estraga assim a minha experiência nele, tá? Tem duas desvantagens bem grandes nele, que meio que estragam, que me fazem pensar que ele é pior. Apesar de quase tudo ser parecido, essas duas coisas me atrapalham bastante. O teclado, como eu falei, e a câmera, tá? Não que a câmera seja ruim, é muito boa. Só que tem um defeito ridículo, assim, que a filmagem você não pode pausar. Então, nesse vídeo que você está assistindo agora, inclusive, se eu não lembrar o que eu vou falar, eu não vou poder pausar a filmagem, eu vou ter que ficar lembrando e você vai ficar ouvindo um silêncio enquanto eu penso o que eu vou falar. E porque eu não vou parar a gravação, porque se eu parar a gravação vai gerar dois arquivos de filmagem que eu vou ter que juntar depois, então eu vou ter que ficar editando. Eu não vou querer ficar editando. Eu quero filmar um take só e se eu precisar pausar, eu pauso a gravação e volto. E aí eu consigo fazer um corte ao vivo, que é como o meu canal era assim, né, no passado, quando eu usava o celular Android. Xiaomizão arregaçando a Apple nesse sentido. Eu filmava, ficava pausando nas horas que eu
esperava para lembrar o que eu tinha para falar, fazia um corte e o vídeo ficava liso, ficava cortado. Aqui não. Aqui eu não tenho. Se eu quiser colocar cortes no meu vídeo, eu tenho que fazer, editar depois, com trabalho. Eu não vou ter esse trabalho nesse canal, entendeu? Então, para gravar vídeos, eu acho ridículo isso. É uma coisa que deveria ser tão simples de adicionar e não tem. Isso acontece tanto no macOS, eu estou usando o QuickTime aqui, QuickTime Player, e aqui eu estou usando a câmera nativa mesmo e não dá para pausar. Pode crer. Então, essas são duas coisas que eu acho muito tosco, que dá um decréscimo muito grande na minha experiência do iPhone, que em geral é parecida com o Android, mas essas duas coisas. Uma vantagem grande que eu vejo aqui, tá? Indo pro lado das vantagens, é o tamanho do celular, tá? Então eu gosto de celular pequeno. Não existe mais opção de Android desse tamanho. Agora eu acho que não existe mais nem de iPhone, né? Porque eles descontinuaram. Mas você não tem opções de celular assim, que eu gosto de segurar com uma mão, pôr no bolso, tranquilo. Então, isso é uma coisa muito legal do iPhone, que eu tive essa possibilidade de comprar um celular pequeno. Pode crer. Agora, outras vantagens. Assim, como eu falei, eu acho um pouco mais elegante o sistema operacional, tá? O negócio de pagar, tá vendo? Eu cliquei 2 vezes aqui e apareceu essa coisa de pagar. É super conveniente, muito fácil de configurar. No primeiro dia que eu comprei esse celular já estava funcionando direitinho, nunca tive nenhum problema. Talvez atualmente já esteja assim no Android, né? Mas na época que eu tentei usar não era assim, não foi tão conveniente, ou pelo menos eles não me deixaram saber que seria tão conveniente assim. E a Apple, na minha opinião, fez um melhor trabalho, pelo menos na minha história de uso, do que o Android, sem dúvida nenhuma. Uma outra coisa, outro recurso que eu diria mesmo aqui é a economia de bateria, tá? Então você tem um atalho que ativa a economia de bateria. Eu não sei quão boa é a economia de bateria no Android. Aparentemente também é boa. Mas aqui ele tipo dobra a vida de bateria. Então esses dias eu tive que fazer uma viagem, que geral, quando eu faço essa viagem eu uso muito GPS e é bate e volta. Fico o dia inteiro e tal. Se eu não uso a economia de bateria, eu chego em casa sem bateria. Não dá, eu sofro, entendeu? Eu tenho que ficar desligando o celular, não sei o quê. Até que um dia eu tive a brilhante ideia de apertar esse botão aqui, logo antes de sair, né, com 100%, e a minha bateria sobrou. Ela ficou eu usei tipo metade da bateria. E você nem nota um decréscimo na experiência de uso. Você consegue usar GPS normal, o processador funciona normal. Desculpa, eu tô passando um avião aqui, tá vendo? Eu poderia pausar se não fosse essa ideia ridícula de não poder pausar a gravação. Eu noto um pequeno decréscimo na velocidade do celular, mas não é grande coisa. O único chato é que ele desliga a tela muito rápido quando tá assim. E que eu acho desnecessário, né? Porque raramente eu deixo a tela ligada por muito tempo, eu sempre desligo por aqui. E você não pode tirar essa configuração. Mas enfim, eu gosto dessa economia de bateria. Fora isso, não tem muitas diferenças, né? Eu acho que a próxima diferença notável, assim, seria o iCloud, tá? Que é bem baratinho, não sei quanto tá no da Google, mas o iCloud tem a vantagem de que você consegue sharear, integrar bem entre o seu Mac, se você tiver. Então a outra vantagem é que o iCloud é barato e tem a integração com o Mac. E a integração com o Mac, o pessoal fala que é maravilhosa, tá? Eu discordo um pouco. É bom, eu acho muito bom mesmo, mas eu acho que o pessoal exagera. A única grande vantagem que eu tenho na integração com o Mac, eu tenho MacBook, tá? A única vantagem grande que eu tenho é o Ctrl+C. E Ctrl+C e Ctrl+V, sabe? Isso é uma vantagem muito grande mesmo. Por exemplo, eu digito uma mensagem no meu Mac, eu aperto Ctrl+C, eu posso colar aqui e vice-versa. Eu acho que até imagens eu consigo fazer isso. E quando eu abro o autenticador, por exemplo, sabe aquele autenticador de 2 etapas? Eu venho aqui, copio e no meu Mac eu já consigo usar. Em vez de ter que ficar digitando igual um otário, né? Que é uma experiência horrível. Isso é super conveniente aqui. Aí, fora isso, na integração tem as fotos, né? O aplicativo de fotos não é instantaneamente. Tipo, se eu tiro uma foto aqui agora, ela vai pro meu... Eu posso acessar ela do meu Mac também. Mas não é instantâneo também, então é legalzinho. Você pode usar como wallpaper sem muito trabalho, sabe? Não precisa ficar dando upload de foto, enviando nada. Você só vai lá, cria um álbum aqui que você vai usar como wallpaper, por exemplo. E no Mac você vai lá e coloca esse álbum. É bem legalzinho isso. Mas assim, a integração, talvez eu não esteja usando em todo o potencial, obviamente. Mas não é essa maravilha toda que o pessoal fala. Não. É bem legal, é bem conveniente mesmo, mas não é algo que justificaria um acréscimo de preço imenso, na minha opinião, tá?
Uma outra coisa que eu gosto desse iPhone em geral é o jeito que ele é, né? Esse formatozinho dele é legalzinho, você consegue deixar assim ele para fazer uma filmagem, por exemplo. Ele é confortável na mão, ele fica com uma superfície legal assim de apoio. É um design bonito, né? Os botões são bem firmes e muito bons assim. Você não aperta o botão acidentalmente. Por exemplo, eu posso fazer uma filmagem assim, segurando o celular assim, na horizontal. Nota que eu estou segurando ele pelo botão. E eu nunca aperto ele acidentalmente mesmo assim, porque é um botão que você só aperta quando você quer mesmo. E você ouve o clique dele, é de boa qualidade o botão. Esse silenciar aqui também é uma vantagem legal do iPhone. Não sei por que o Android ainda não copiou isso, porque muito, deveria ter copiado faz tempo, né? Muito conveniente isso aqui. E é um switch, né? Em vez de um botão, não é na tela e tal. O microfone dele é muito bom, tá? Nossa, é impressionante como é bom. Eu tenho esse microfone aqui, ó, da Razer, e esse aqui é comparável, até melhor, dependendo da situação. Ridículo, né? Um iPhone, acho que é R$300 esse microfone aqui, feito para ser um microfone, e o microfone do iPhone é melhor. Tem uma outra integração legal, tá? Eu consigo filmar por aqui e ver no meu Mac, e eu consigo até usar esse microfone. Então, esse vídeo que eu estou gravando agora, eu poderia estar gravando por esse microfone aqui, que é muito bom, é bem melhor que o do Mac. Eu só não faço isso porque como eu vou ficar mexendo no celular, ele vai fazer um monte de ruído para você, né? Mas você consegue do nada trocar assim, e se você tiver numa chamada e você quiser um som bom, você pega o seu iPhone assim e usa ele como microfone. É um microfone muito bom que você consegue usar ao vivo mesmo. É bem impressionante isso. Na primeira vez que eu não precisa fazer nenhuma configuração, na primeira vez que eu testei já funcionou. Isso é uma coisa bem legal também. Mas enfim, fora esses pontos específicos que eu citei, e a maior parte deles eu acho que são pequenos, são detalhes, a experiência é muito parecida, tá? Não sei se eu lembrei de citar as fotos aqui. Se para você tirar foto é importante, né? Isso é uma vantagem grande que o iPhone tem. Se postar em rede social for importante para você, né? Se postar no Instagram, não sei se no TikTok tem essa mesma questão, mas a foto é uma diferença absurda, né? A foto fica muito melhor no Instagram se você postar do iPhone. E muita gente usa muito rede social, isso é uma coisa que valoriza muito. Então, isso é, na minha opinião, se você usa bastante rede social, é uma coisa que vale uma diferença bem alta de preço, né? Porque você está fazendo uma diferença entre ter uma foto plebe e uma foto boa pra caramba, né? Talvez com Android, se você tiver muito trabalho, você consegue, mas a maior parte das pessoas não vai ter muito trabalho, né? Ela vai tirar uma foto e vai postar. Enfim, em geral, acho que é isso. Um outro ponto que eu não comentei é a questão de que o iPhone é um exagero colocar isso dessa forma no Brasil, mas o Android é meio como se fosse coisa de pobre, né? Isso não é verdade no Brasil, né? Mas por exemplo, nos Estados Unidos, estou usando o exemplo dos Estados Unidos porque é meio análogo, apesar de não ser tão extremo. Nos Estados Unidos, o pessoal vê meio que Android como se fosse o celular do pobre, ou do geek, ou um nerdão, ou um pobre, ou um nerdão, sabe? E chega a ser um pouco até, dependendo da pessoa, até uma coisa meio que vão te julgar mal, sabe? Especialmente as mulheres, se você for julgar um homem no Tinder, por exemplo, que é um ambiente superficial. Então, essa questão superficial é uma vantagem muito grande do iPhone, tá? Porque você tem um Android, por exemplo, nos Estados Unidos é um decréscimo muito grande, e no Brasil, dependendo do meio que você tá, é um acréscimo grande ou leve ou pequeno de você ter um iPhone no lugar de um Android. Isso é uma coisa que faz parte aí do preço também e que você pode considerar na hora de comprar, tá? Vai dependendo do seu meio, do que você quer com a sua vida e tal. Mas eu acho que é isso, tá, pessoal? Eu acho que o Android é melhor do que o iPhone pro meu uso e para muitas pessoas. Eu acho que assim, se fosse resumir, tá? É assim, você quer se mostrar porque você tem um iPhone ou você quer mostrar suas fotos na rede social? Se você quer se mostrar suas fotos na rede social ou se mostrar por telefone, aí vale a pena pagar um preço a mais no iPhone. Fora isso, o Android é superior, tá? E é superior, não estou nem considerando custo-benefício, é superior mesmo. E ainda é muito mais barato, tá? Então, a questão é, você quer pagar muito, pelo menos na minha experiência é assim, né? Você quer pagar muito mais
para mostrar que tem iPhone, para postar foto em rede social, e talvez algumas outras vantagens, tipo, ser um pouco menor, ter esse switch aqui, são vantagens pequenas, né? Ninguém vai comprar só por causa disso. Você gastaria 3 mil reais a mais só porque tem um switch assim? Não, né? Então as coisas relevantes mesmo que mudam é a foto na rede social, e talvez você querer se mostrar que tem iPhone e tal. E eu acho que é isso em geral, tá, pessoal? Esse é o meu veredito. Decepcionado com o iPhone. Não sei se eu falei isso nesse vídeo, mas o Mac eu acho que realmente é superior ao Windows. Eu acho que faz sentido querer pagar mais no Mac. Mas no campo de celulares, né, de dispositivo móvel, parece que não é o caso não. E é isso aí, pessoal do Brasil. Mais um problema resolvido pelo consumidor brasileiro. Até a próxima.